queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar com a nossa aula de português no livro Aqui Falou, páginas 128 a 129. Nós vamos começar a relembrar os sinais de pontuação, tá? Que é o que fala a nossa aula hoje. Sinais de pontuação. Esse é o ponto final, tá? O ponto final, ele indica que uma frase terminou. Então, toda vez que a gente escrever uma frase, inicia com letra maiúscula, terminou de escrever a frase, coloca o ponto final, tá? Aí eu coloquei um exemplo aqui. Suas pernas são negras como a noite e brilhantes como folhas molhadas. Essa é uma frase que eu tirei daquela fábula que a gente estudou na semana passada. Terminou a frase, coloca o ponto final. Outro pontinho é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele indica uma admiração. Quando você acha alguma coisa muito bonita ou muito diferente, que você lê assim fazendo um espanto, né? Admirando. Aí você coloca, admirar quer dizer achar muito bonito ou achar muito diferente, como nessa frase aqui. Que linda cauda! Ela está se admirando, né? Que a cauda é muito bonita, a cauda no caso da raposa. Então, ela colocou o ponto de exclamação, porque está indicando uma admiração. Outro ponto é o ponto de interrogação. Ele é usado quando a gente escreve uma pergunta. No caso aqui, ó, qual é a intenção dela? Né? No texto, isso era uma pergunta. Aí tem que colocar o ponto de interrogação no final. A outra pergunta simples. Quando você escreve assim, qual é o seu nome? Não é uma pergunta? Tem que colocar o ponto de interrogação. Outro ponto, travessão. Serve para indicar falas dos personagens. Você viu que nesse texto, né, a raposa conversava com o corvo. Então, toda vez que um personagem vai falar, a gente coloca um travessão antes. No caso aqui, ó, ela disse, quer dizer, vai começar então a fala da raposa. Começa com travessão. Como você é bonito, corvo, né? Já que essa é a fala de um personagem, para indicar a fala, um travessão antes. Outro ponto, outro sinal de pontuação, são os dois pontos. Ele anuncia ao leitor que um personagem vai falar. No caso aqui, o personagem é a raposa. Ó, a raposa disse, dois pontos. Aí entra a fala da raposa, entendeu? Os dois pontos para indicar que um personagem vai falar. Se eu quisesse escrever assim, ó, o aluno perguntou. Aí eu coloco dois pontos e escrevo a pergunta que o aluno fez, tá? Agora vamos para o livro. Já ensinei os sinais de pontuação, né? Então vamos lá. Página 128. Sinais de pontuação. Releia em voz alta este trecho de uma fala da raposa. Foi tirado daquela fábula. Suas penas são negras como a noite e brilhantes como folhas molhadas. E que linda cauda! Uma verdadeira flor azul. Que sentimento da raposa essas frases indicam? Indicam uma admiração. Né? Você escreve, indica uma admiração. Ela está admirada com a cauda dele, né? Admiração é com D mudo, tá? A-D-M-I. B. Como se chama o sinal colocado no final dessas frases? A tia Valéria já explicou. É o ponto de exclamação. Olha só, nesse trechinho que a tia Valéria leu, tem dois pontos de exclamação. Aí você escreve aí. Letra C. Imagine que esse trecho estivesse pontuado desta outra forma e leiam em voz alta para os colegas. Você viu que no trecho em cima ela está admirada. Então a tia Valéria leu com entusiasmo, né? Por quê? Porque tinha um ponto de exclamação. Quando tem esse ponto, a gente tem que ler se admirando, né? Com o que a gente está lendo. Agora não, é um ponto final. Só está indicando que a frase terminou. Então a tia Valéria vai ler. Suas penas são negras como a noite, brilhantes como folhas molhadas. E que linda cauda, uma verdadeira flor azul. Viu? A tia Valéria leu sem admiração, sem entusiasmo,
porque aqui o ponto final só indica que a frase terminou. Com essa pontuação, ou seja, trocando o ponto de exclamação e colocando o ponto final nas mesmas frases, né? Então, com essa pontuação, a forma de ler o trecho mudou? Mudou. A tia Valéria não leu se admirando. Como se chama o sinal destacado nessas frases? Esse sinalzinho no final da frase é o ponto final. A tia Valéria já explicou. Releia esta fala e observe o sinal de pontuação destacado. Já mostrei a vocês no vídeo, o sinal que está destacado aí é o ponto de interrogação. Vou ler para vocês. Como você é bonito, corvo. Suas penas são negras como a noite. E que linda cauda, uma verdadeira flor azul. E essas asas? Ó, isso é uma pergunta. Tem um ponto de interrogação. Você tem que ler como se fosse uma pergunta. E as asas? Quem diz que as asas da águia são bonitas, nunca viu as suas, caro corvo. Como se chama o sinal destacado? Ponto de interrogação. Quando faz essa pergunta, a raposa espera uma resposta do corvo? Não, ela não espera. Qual é a intenção dela? A intenção dessa pergunta aí, né? E as asas? Ela quer continuar elogiando. E as asas, como são lindas, bonitas, ela só estava aí querendo receber mais elogios, tá? Essa perguntinha não é para responder. É só oralmente, a gente conversar. Página 129. Volte à fábula na página 123 e circule o travessão todas as vezes que ele aparece. Vai lá na fábula e circula o travessão. Nessa narrativa, ou seja, nessa história que foi contada, né? Nessa narrativa, o travessão serve para indicar o quê? O início de cada parágrafo? Não. As falas dos personagens. Lembra que eu falei? Quando coloca o travessão, está indicando que um personagem está falando. Releia estes dois parágrafos. Uma raposa que ia passando viu um magnífico pedaço de carne vermelha. Postou-se embaixo da árvore e disse. Aí os dois pontos. Né? Vai indicar agora que uma pessoa está falando. Um personagem está falando. Como você é bonito, corvo. Que palavra no final do primeiro parágrafo indica que na sequência vem a fala de um personagem? É a palavra disse. Olha aí, antes dos dois pontos, não vem a palavra disse? Então, escreve aí, disse. B, pinte o sinal de pontuação que vem depois dessa palavra. São os dois pontos, né? Aí no 4, são os dois pontos. O sinal que você pintou chama-se dois pontos. No trecho acima, ele anuncia ao leitor que, eu expliquei no vídeo, quando aparecem os dois pontos, anuncia que um personagem vai falar. Então, primeiro quadrinho. 5. Releia a fábula na página 123 e circule outros trechos em que uma palavra seguida de dois pontos introduz a fala de um personagem. Vamos voltar lá na página 123, que eu vou fazer o primeiro parágrafo com vocês. Ó, você vai achar no 6º parágrafo. Tá assim, ó. A raposa suspirou e acabou dizendo. Circula a palavra dizendo junto com os dois pontos, né? De novo, a raposa suspirou e acabou dizendo. Aí dois pontos, por quê? Vai aparecer a fala do personagem. Tá? É isso que você vai fazer. No parágrafo 9, também tem, ó. Por fim, o corvo abriu o bico e crocitou. Dois pontos. Circula, crocitou e dois pontos. No 10º parágrafo também. Na mesma hora, a raposa abocanhou a carne que o corvo deixou cair e se afastou, gritando. Circula a palavra gritando e os dois pontos. A tia Valéria está dando a resposta a essa questão porque a tia Valéria queria mostrar a vocês isso na sala de aula. Eu ia escrever esse texto no quadro para mostrar a vocês essa questão que é uma matéria nova, difícil de compreender sem estar na escola, tá bom? Por isso a tia Valéria fez essa questão com vocês, vou voltar lá de novo. 5, vai na página 129, número 5. Releia a fábula na página 123 e circule outros trechos em que uma palavra seguida de dois pontos
Então, você circulou a palavra, logo em seguida os dois pontos, quer dizer, logo depois, a palavra e os dois pontos. Introduz a fala de um personagem. Então, foi isso que nós fizemos. Você circulou a palavra, que vinha seguida de dois pontos, indicando que um personagem vai falar. Aí, logo na frase de baixo, o personagem fala. Tá bom? Mais para frente, vão ter mais questões assim, e vocês vão conseguir fazer sozinhos, tá, meus amores? Um beijinho para vocês, até a próxima aula.